Folha no Ar, FM, Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. São 7 horas em ponto. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2019, e vamos conferir agora os principais assuntos e as manchetes do jornal Folha da Manhã. Rafael declara que tem a marca de não quebrar a cidade e não enganar o povo. O prefeito diz que faz as obras e conclui as abandonadas por Rosinha. Vladimir respondeu com críticas. Contas de água, luz, telefones. Projeto de lei do vereador Jorginho Virgílio é para proibir cobranças por estimativas. Mulheres denunciam a DEAN. Mulheres que integram o coletivo Nós por Nós e uma conselheira municipal do direito da mulher querem formalizar uma denúncia contra o atendimento da delegacia especializada no atendimento à mulher. Peixes e chocolates estão em alta no comércio. Vendas aumentam para sexta-feira da Paixão e domingo de Páscoa. No esporte, Souza inicia trabalho no Parque Leopoldina. Novo técnico conta com remanescentes e aguarda reforços para definir elenco. No Folha 2, A Maldição da Chorona estreia hoje no Kinoplex. Filme dirigido por Michel Chaves possui sequências bem construídas que mantêm o espectador sob tensão. No Folha no Ar, primeira edição, teremos hoje a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Bom dia, Arnaldo. Vamos comentar alguns desses assuntos que nós citamos aqui. Vamos começar pela manchete principal de Rafael, que esteve ontem, do prefeito Rafael Diniz, que esteve ontem aqui conosco. Vamos lá, bom dia, Arnaldo, bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia aos nossos amigos ouvintes da Folha FM 98,3. Como você está falando, né, o Rafael ontem esteve aqui no programa Folha no Ar, segunda edição, em entrevista com o Cláudio Nogueira. Falou sobre diversos assuntos, entre eles o que a gente já vem tratando aqui há muito tempo, essa possível polarização na disputa eleitoral em Campos, né? Tá muito claro que você já tem aí uma disputa bem polarizada, apesar de ser crescente o número de candidatos da terceira via. Você tem Rodrigo Bacelar, Gil Viana, o Caio Viana, outros nomes se colocando no cenário. Me ligou esses dias falando que seu nome também está como opção, o ex-prefeito interino ali, ex-deputado Roberto Henriques. Outros nomes também estão surgindo dentro do tabuleiro em Campos, mas já há claramente uma polarização entre Rafael e Vladimir, com uma diferença que a gente traz no ponto final, né? Rafael já declara abertamente que é pré-candidato à reeleição. Falou isso em entrevista à Folha 30 de dezembro, reafirmou isso aqui na estreia do Folha no Ar no dia 28 de março, enquanto o Vladimir sustenta que seu grupo não tem nome ainda, que ele não é o nome do grupo, e sim um projeto político que ainda vai ser definido. Embora a posição é muito clara de que o candidato seja o pré-candidato do grupo seja ele, né? Inclusive nós conversamos aqui bastante, Arnaldo, nós esgotamos até esse assunto durante essa semana passada, de que somente no caso de Rosinha ser absolvida, não ter confirmado seus direitos políticos, é que Vladimir sai. Ele disse aqui, né? Ele fala que o nome da mãe, né, que é o nome da prefeita Rosinha Garotinho, é o nome que une o grupo, né? Então ele assume que é uma divisão dentro do grupo, né? O que todo mundo já percebe, não de hoje. Na eleição de 2014, por exemplo, você tem ali a divisão dos jovens e dos chamados cabeças brancas. Tanto é que o Vladimir não é candidato por uma resistência, pelo que se sabe abertamente, do próprio pai, que preferiu apoiar o ex-deputado Geraldo Pudim, então aliado da família Garotinho. Vladimir também não abriu mão da candidatura, mas não de lançar alguém, lança o Bruno candidato. Garotinho apoiou Geraldo Pudim de novo? Isso em 14. Em 14. Você tem não foi em 14, é verdade. Então a divisão você começa a ter ali a clara divisão dentro do grupo em 14. E como o Vladimir colocou aqui, em entrevista aqui à Folha no Ar, o nome que une é Rosinha.
Porém, Rosinha tem alguns problemas judiciais, né? Tem uma condenação na chequinho, tem uma prestação de contas de 2016 que não foi aprovada pelo TSE e também não foi aprovada aqui na Câmara Municipal. Tem uma condenação recente de um caso da saúde, de quando ela foi governadora, ela foi condenada junto com o ex-governador Antônio Garotinho. Então tem uma sucessão de condenações aí que, por hora, a deixam inelegível. Vamos ver como vai ficar essa situação lá na frente, ver se ela consegue reverter essa inelegibilidade. Mas o Rafael trouxe aqui ontem, eu trago até a gente traz até uma nota hoje no ponto final, um ponto também de maturidade política que a gente espera que seja unânime aqui na nossa região, ao tratar da questão da partilha dos royalties. Ele fala que não pode existir adversários políticos nesse campo, tem que ter uma união. É claro que isso não pode ficar só no discurso, né? Tem que ser uma questão que tem que ser bem arquitetada, bem orquestrada, e ele fala que não tem que ter adversários políticos, e realmente é assim. O Estado do Rio, com o Espírito Santo e São Paulo, vão ser minoria nessa questão, entre os estados produtores, na briga aí com todos os estados e municípios do país que querem dividir uma nova divisão dos royalties. Então, se não tiver união dentro das próprias bancadas desses estados, entre as bancadas desses estados, os prefeitos, principalmente os municípios produtores, vai ficar muito mais difícil. Sabe, Arnaldo, eu acho que tem um problema que é repetitivo nos políticos. A impressão que nos dá de fora, e na maioria das vezes a gente tem absoluta razão disso, é de que o prefeito daquele partido, daquela ideologia, que não importa, ele entra e ele não quer deixar que nada que foi feito de bom pelo anterior ou pela oposição dele seja realizado, porque é um elemento de elogio, por exemplo, de reconhecimento. Sim. Então, isso a gente em Campos já existe há muitos anos. Na época do primeiro Palácio na inauguração do Palácio da Cultura, na obra, foi confuso também na época com Rockefeller e tal. Essa impressão, a oposição não quer que o governo acerte, mesmo que seja para beneficiar o país. Você não vê assim também? Não, tem essa questão eleitoral, quando troca, né, sempre... primeiro que quando você vem de um governo de oposição, sempre a transição é ruim, quando a oposição vence. A transição nunca é feita de forma clara, né? A gente que acompanha principalmente isso, sempre tem reclamação de uma parte, reclamação de outra, com relação ao processo de transição. Então você perde a transição entre outubro, que é quando termina o pleito, e janeiro, então vai começar a transição de governo lá em janeiro, você já perdeu um tempo aí. Que é a hora que o governo vai tomar pé da situação. Realmente tem, cada um tem uma maneira de administrar, você tem que ver ali a questão de contas, as contas como estão, tem várias questões que envolvem isso. A gente que acompanha, não como técnico, mas como jornalista, a gente acompanha esse período de transição de governo. Eu tenho 2 ou 3 eleições no máximo que eu acompanho essa transição, mas a cobertura é tão intensa que parece que a gente já vê isso há muito tempo. Isso falando só no âmbito municipal, claro. Parece que a gente já vê isso há muito tempo. E sempre vai ter esse tipo de reclamação. E falta realmente... Aí é um problema de país, não é um problema de campos, é um problema de país. Falta continuidade de ações, que é o que você colocou. Parece que o que deu certo no passado não pode continuar, porque senão vai ficar uma certa lembrança na população do gestor que passou, então vamos mudar tudo, vamos mudar... nem que mude pelo menos só o nome, né? Acontece muito isso, vamos mudar só o nome do programa. Por exemplo, o PT, ele assumiu a paternidade, a gente está até fugindo um pouquinho do assunto, mas do Bolsa Família. Não, no Bolsa Família também. Aliás, assumiu várias, mas a do crédito educativo do FIES. Gente, eu, em 1970, entrei para a faculdade com bolsa educativa, que era financiada pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica na época, pelo governo. Então já havia o crédito educativo nos anos 70. Então, não é ideia de governo nenhum posterior a isso. Você concorda comigo? Não, você tem adaptações, né? São as adaptações. Às vezes melhora, às vezes nem tanto, né? Tem adaptações tanto, às vezes piora. Às vezes só vai piorando a vida da gente, mas enfim. Alegaram juros. Bom, mas isso não importa, não é o nosso assunto. Justamente. Mas assim, são adaptações que acontecem, como eu acabei de falar, no que eu acredito, né? Você faz adaptações até mesmo para que a população possa esquecer o gestor que passou, né? Então aí você tem essas mudanças
mudanças. O Marcão, quando esteve aqui, por exemplo, falou do restaurante popular, que o casal Garotinho quer tomar para eles a ideia do restaurante popular, mas ele trouxe que no governo de Getúlio Vargas já existia aí a ideia do restaurante popular. Então, cada governo tem essa questão de, pelo menos, de rebatizar os programas, as ações, e que não deveria ser assim, deveria ser um projeto de continuidade. Para que você... O que é bom fica, o que não é bom acaba. Justamente, o que não é bom acaba, o que não é bom você traz aí as alternativas. Até porque, quando a gente vota num projeto, né? A gente vota num projeto de propostas. E entre as propostas da oposição sempre tem mudanças. Então, quando a oposição vence, é claro que a expectativa por mudanças é muito maior. Como você analisa essa parte final aliás, uma das partes da entrevista de Rafael, dele ter feito obras por ele e também de ter concluído obras que ele diz que foram abandonadas por Rosinha? Bem, como ele falou aqui ontem, né, isso foi uma resposta ao deputado Vladimir, que em entrevista à Folha, a entrevista à Folha foi publicada no domingo, dia... Deixa eu pegar o calendário aqui. Foi no primeiro domingo de abril, salvo engano, a entrevista do Vladimir, e depois o Vladimir esteve aqui na Folha FM, na sexta-feira seguinte, e nas duas oportunidades... Primeiro domingo de abril foi dia 7. 7, né? Não, aqui já foi com o Arnaldo, dia 7 já foi Arnaldo. Então foi no domingo anterior, foi no dia 31. Dia 31 de março. No dia 31 de março, e ele esteve aqui no dia 5, justamente na primeira semana de entrevistas. Isso. Ele esteve aqui na Folha FM no dia 5. E nas duas oportunidades, o Vladimir disse que o governo Rafael não tinha marca. Que tudo que o governo Rafael estava fazendo era terminar a obra do governo Rosinha, era rebatizar o programa, o que a gente acabou de conversar aqui agora, rebatizar o programa social do governo passado, e que não tinha uma marca do governo. Ontem, em resposta, o Rafael aqui declarou que não só tem a marca das obras que ele faz, como tem a obra de terminar, e tem aí essa questão que é a manchete, inclusive, né, que a marca do governo dele é de não quebrar a cidade e é de não enganar o povo, né? É uma resposta, e já teve imediata repercussão, já teve imediata resposta aí do deputado Vladimir, como eu falei, nessa questão de polarização que está muito clara entre os dois, né? O Vladimir fala que o Rafael ainda não desceu do palanque. Na verdade, na situação que o país se encontra, na minha opinião, e isso não quer dizer que seja verdade, é uma opinião, e a gente está aqui discutindo exatamente isso, né? São opiniões. Na verdade, o que parece que muitos políticos não desceram do palanque ainda, né? Vários. A sensação que a gente tem é que a campanha não acaba. Isso em todos os anos. A situação não desce do palanque e a oposição também não. E a oposição também não. E quem perde com isso é um país engessado. Lógico, né? lógico. A gente falando em âmbito federal, é um país engessado, é a economia que não avança, as coisas tudo a passos lentos. Você vai assistir uma reunião de CCJ que está discutindo uma reforma da Previdência e que realmente precisa discutir bastante, porque tem pontos ali que podem ser mais prejudiciais a uma classe trabalhadora do que a outras. Então tem que ser realmente debatido, tem que haver realmente uma ampla conversa sobre isso, mas você vai assistir, parece que está ali um conflito não de ideias, um conflito de partidos. Captaram uma imagem de uma deputada, não precisa dar nome, mas uma deputada criando uma situação assim, pegando no braço de um outro deputado, para forçar para parecer que ele deu uma cotovelada em outra pessoa para criar você tem uma situação, rapaz, a situação que a gente não chega a um consenso. Impressionante. A gente não chega a um consenso de ideias, um consenso de debates, a gente não tem aí um desfecho do palanque. E isso, Marco Antônio, e os nossos amigos ouvintes, na minha opinião, isso não é uma coisa dessa eleição, não é fruto dessa eleição polarizada que foi de 2018, por exemplo. Não, isso vem lá de trás, muito. Sobretudo, na minha opinião, da eleição de 2014. Aquele país dividido, aquela eleição acirrada entre a Dilma e o Aécio, já motivado pelos protestos lá de junho de 2013, e depois você teve as manifestações contra a Copa, e a participação ativa do Lula, que foi fundamental, apesar de preso hoje, mas tem uma liderança política em conteste no país, mas foi fundamental para a reeleição da Dilma. A Dilma vence naquele país dividido. O Aécio Neves, hoje aí todo enrolado também nas questões da Lava Jato, e muito nos admira que não tenha sido preso em momento nenhum, pelo menos até agora.
o Aécio não desce do palanque, vai para cima, vem um processo de impeachment, um processo de ruptura, numa democracia curta como a nossa, uma democracia de controverso, pouco mais de 30 né? anos. Controverso, mas tinha elementos ali claro. para a gente pode não concordar com a forma que aconteceu. Exatamente. Com Cunha... O Eduardo Cunha também preso. Se a gente for falando, a gente vai puxando o histórico, tem mais político preso do que solto, né? Dos principais atores. Já dizia o Milor Fernandes há uns anos atrás, quando vivo, né, que os políticos brasileiros deveriam construir cadeias exemplares de primeiro mundo, porque afinal é para lá que eles vão. Cabral fez isso com o Bangu, né? Mas só que não está tão boa. Bom, agora um fato interessante que vocês destacam muito bem aqui na manchete da Folha da Manhã, Arnaldo, é que recentemente nós tivemos aqui um assunto sobre uma mulher que foi agredida, também não vem ao caso, mas que reclamou do posicionamento da DEAN. Então agora as mulheres denunciam a DEAN, esse coletivo Nós por Nós, exatamente uma denúncia contra esse atendimento da Delegacia Especializada à Mulher. Sim, esse caso, né, da mulher agredida, acho que é um motivador, dos principais fatores. Né, consta isso, inclusive, na nossa matéria na página 7 da edição de hoje da Folha da Manhã. É um dos fatores que levaram a esse movimento. As mulheres conseguiram colher já 700 assinaturas, é um número expressivo, de assinaturas de mulheres reclamando. Dando apoio, nem todas elas reclamando do atendimento da DEAN, mas dando apoio a esse movimento. Essa reunião de ontem não foi a formalização ainda, mas foi um encaminhamento para essa formalização. Como você destacou lá, quando você puxou as manchetes, teve o encontro do movimento de mulheres Nós por Nós, teve também a participação de uma conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o Conselho aqui de Campos, e defensoras públicas. Elas estavam alinhando essa formalização de como vão formalizar essa denúncia. Pelo adiantar da hora ontem, a reunião acabou tarde, a repórter chegou à redação, a repórter foi a Daniela Abreu, chegou à redação já depois das 9 da noite, a gente não conseguiu falar com a DEAN, pegar a versão dos responsáveis pela DEAN quanto a esse movimento, mas hoje a gente vai estar desdobrando essa situação, ouvindo a DEAN, para saber também que o contraditório é essencial no jornalismo, né, para a gente ver aí como que fica essa questão. Interessante que a principal razão da criação da delegacia especializada no atendimento à mulher, o Arnaldo, foi exatamente uma reclamação que vinha já de muitos anos, que a mulher ela se sentia constrangida quando ia fazer um boletim de ocorrência na delegacia, atendida por delegados ou por agentes, homens, e que não havia um respeito, já se olhava. Você lembra disso? Foi uma das razões principais da criação. Sim, mas infelizmente as coisas não caminham da forma que deveriam, pelo menos segundo esses relatos, é sempre bom a gente destacar, não caminham dessa forma, né? Fica ali faltando esses elementos que seriam aí os essenciais. Elas reclamam, inclusive, que muitas vezes vão levar a queixa e são, digamos que, menosprezadas, né? Ou diminuída essa situação. Pois é. E também esse assunto interessante, que com certeza vai dar filhotes, e das contas de luz, água, telefone, gás, que o projeto de lei do vereador Jorginho Virgílio é para coibir cobranças por estimativas. A Águas do Paraíba já declarou que não faz, né? Sim. Mas eu, por exemplo, tenho certeza, eu tenho provas, eu pessoalmente, na minha casa, de que a Companhia de Energia Elétrica, a Enel, na minha casa fez uma cobrança por estimativa e não estava de acordo, e como eu estava sem relógio por um período de 3 meses, porque eles tinham que trocar e levaram 3 meses para trocar, eu fui cobrado mais do que o valor normal, e eu fiquei naquele momento sem os chuveiros elétricos e o ar-condicionado, então não podia ter dado a mesma coisa, e eu não tenho como reclamar, porque não tenho registro. Não, e interessante que você destacou aí que a Águas do Paraíba nega que faça esse tipo de cobrança. Agora a nota da Enel, ela não nega. Sabe o que ela diz? Que a competência privativa nessa questão não é do Legislativo Municipal, é da União Federal.
Que coisa. Tipo assim, seria o caso da gente ouvir até um advogado de direito do consumidor, depois pessoas especialistas. Com certeza, como você falou, é um assunto que vai dar filhotes por muito tempo. Na tramitação na Câmara, na discussão no Legislativo, tudo isso a gente vai estar debatendo e trazendo novas informações. Marco Antônio, tem outros destaques aí na Folha, principalmente do setor policial, né? A gente tem um PM reagindo a assalto e um PM do Rio baleando um bandido, né? 2 bandidos, baleou um de 2 suspeitos pela informação que a gente teve. Não está no jornal de hoje, que chegou tarde, mas uma apreensão que já é destaque na Folha 1, uma apreensão de quase 400 quilos de maconha. Em Guarulhos também, né? Que aconteceu ontem, mas esses assuntos a gente vai estar recebendo aqui o comandante do 8º BPM, o Rodrigo Biapina, Tenente-Coronel Rodrigo Biapina, no próximo bloco, e a gente aproveita para conversar com ele já no próximo bloco sobre essas informações. Vamos agora a um pequeno intervalo. Folha no Ar, primeira edição, volta logo após o oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar.